Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Bem-vindo a mais um podcast, ZaitCast. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Desde já, eu peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todos, compartilhe essa live e compartilhe, amados, porque nisso vai impulsionando os vídeos e nós vamos falando, vai divulgando esse trabalho, vai divulgando esses conteúdos que servem para a sua vida e servem mais para a vida de mais pessoas. Amém? Nesses dias, amados, a gente vai ter um mês só falando sobre libertação. Tá? De segunda a sexta, são 20 dias que nós vamos focar em libertação. De segunda a sextas, todas as segundas aqui no canal do ZaitCast e nos outros dias no canal do nosso pastor Rogério Zait, pastor Rogério Zait. Então eu peço que vocês divulguem essa semana que nós vamos estar, esses 20 dias, que é dessa série de libertação que nós vamos fazer, esses 20 dias. Eu peço para os amados, compartilhe, nos ajude, porque fora vocês estarem nos ajudando, também ajudará o reino de Deus, né? Ajudará pessoas a terem entendimento sobre cura, libertação. Amém? E no dia de hoje nós vamos falar sobre contaminação espiritual. Amém, queridos? E conosco está o nosso pastor Rogério Zait, que estará nesses 20 dias ministrando aos nossos corações sobre libertação, e o tema de hoje será contaminação espiritual. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos, mais um podcast, né, pastora? Já é o 23º podcast na qual nós estamos, e eu tenho certeza que vai ser um podcast divisor de águas, um podcast aí potencial, que vai trazer clareza, esclarecimento, entendimento, discernimento, vai ser algo aí muito importante para a vida de vocês. Como a pastora Keila disse, vai divulgando, vai compartilhando, vai mandando o coraçãozinho, vai dando o seu like, porque o algoritmo pede isso e eu tenho certeza que vai ser algo que Deus vai te trazer novos discernimentos nessa série de 20 aulas sobre libertação dimensional. Tá? E hoje a masterclass do podcast é contaminação espiritual, os ciclos da destruição, que é um dos assuntos que pouco ser falado, é um outro que fala, já dei live sobre isso, mas eu senti de fazer uma live, pastora Keila, exatamente só sobre esse assunto, justamente para que a gente possa entender mais sobre o assunto e que as pessoas também sejam curadas, sejam libertas. Então, se você conhece uma pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, manda esse link, dispara aí, porque tem pessoas que vão ser tocadas por esse ensino, pastora Keila. Glória a Deus. Você tá bem, pastora Keila? Eu entrevistando ela aqui. Você tá bem? Como que você tá? Gente, eu tô melhorando ainda, tá? Não tô 100%. Passei uma fase que eu estava ruim, né, pastor? 2 semanas aí bem atribuladas, onde eu desmarquei várias coisas da minha agenda, semana passada acho que foi a pior de todas, né, pastor? Sim, tava ruinzinha, né? Mas eu tô me recuperando, gente. Para quem orou pela minha vida, muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui no podcast. Shalom, shalom, amados. Shalom, Rosângela, Mateus. Shalom, Rosicleide. Shalom, Mafaldinha, Radassa. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Quem está chegando, shalom, shalom, amadinhos. Reforçando, compartilhe essa live, compartilhe esses ensinos. Tá bom? Gente, se eu ficar um pouquinho lenta aqui, vocês não reparam, não. Vai ficar lenta não, serva. Não dá pra em ficar nome lenta aqui, de não. Jesus. Visita essa alma aí. Olha o pastor me dando bronca já. Vou deixar ela ficar lenta, não. Mas vamos estar nessa série de contaminação espiritual. Amém? E para começar, pastor,
o que é contaminação espiritual? Na realidade, o termo contaminação espiritual é um termo de agregação que a gente fala, né? Mas tem vários significados que eu entendo que são discernidores. Por exemplo, pastora Keila, contaminação espiritual ou contaminação significa infeccionar por contato. Interessante. Quando uma pessoa, ela entra em contato com outra, dependendo do que ela tem, ela pode ser infeccionada, contagiada. Contaminação está ligada a corromper, viciar. Olha só, interessante isso. Poluir, manchar, sujar, ficar sujo, manchar com pecados. Então a contaminação espiritual, ela está ligada à corrupção, a vícios, ela está ligada à poluição, à sujeira, a pecados. Manchar-se com determinados pecados. Então a contaminação, ela está muito ligado a isso, a tipos de contatos que as pessoas têm, a gente vai falar sobre isso, e que acabam contaminando, sujando, principalmente no contexto de sujar-se por causa de pecados, manchar-se com pecados. Então a contaminação, ela é uma mancha que fica na pessoa por causa de pecados. No espiritual é assim. Deus olha para a pessoa e ele vê uma mancha na vida daquela pessoa. Por isso que quando a pessoa, ela trata o pecado, ela trata a iniquidade, ela trata a transgressão, ela trata a abominação, automaticamente aquela mancha, ela se torna branca como a neve. Olha que coisa tremenda. Então, contaminação espiritual é contagiamento ruim, negativo, corrupção, vício, manchar-se com determinados pecados que nos afastam do Criador. Então a pessoa que se contamina com o pecado, o que acontece com ela? Ela na realidade se afasta do Criador. A tendência é o afastamento das coisas de Deus. Então tem muitas pessoas hoje afastadas das coisas de Deus, do Evangelho, por causa de determinados tipos de contaminação na qual receberam e praticaram. E isso gera muitos problemas na vida das pessoas. Pastor, a contaminação também pode vir através de música? Existem músicas profanas, demoníacas, nesse sentido? Sim, pastor. Existem músicas que são frequências. Música é frequência, né? Sim. Música, palavra, louvor, são frequências, tá? Frequências sonoras. Cada frequência, ela tem a sua designação. É interessante isso. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela faz uma música, aquela música, geralmente a música a gente fala que é expressão de sentimentos. Mas aquele sentimento não pode, muitas vezes, não é um sentimento de Deus. É um sentimento que a pessoa teve, muitas vezes, inclusive, regida até por determinado tipo de entidade. Então, a música, dependendo da música, ela tem uma letra, e aquela letra, ela tem um tipo de contaminação, ou seja, ela tem uma letra que vai manchar a pessoa com determinado pecado. Observe, olha as músicas dos dias de hoje. Músicas profanas, músicas muitas vezes malignas, músicas muitas vezes demoníacas. Eu não sei se você sabe, pastora Keila, mas o termo música vem de museu, mas que vem de musas de Zeus. Talvez você nunca ouviu isso, mas música vem de museu e vem das musas de Zeus. Então, música está ligado a uma conotação das entidades, inclusive dos anjos caídos, porque Zeus, ele é, sim, no sincretismo, um anjo caído. Então, a música, dependendo da música que você escuta, ela tem uma frequência, essa frequência vai tocar em você. Ela pode tocar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tem música que a frequência ela é corporal. Pode perceber, você está passando na rua, você escuta uma música e você já começa. Né? A música, ela tem ritmo, melodia e qualquer outro que você fala? Ritmo, melodia e qualquer outro, Moisés? Me ajuda aí.
não é frequência, é ritmo, melodia e... Não. A música, ela tem... Até a música, ela tem uma trindade. É incrível isso. Tá? A música tem uma trindade. Ritmo, melodia... Deixa eu pegar aqui, porque os meus universitários hoje... Misericórdia, hein? E harmonia, gente. Harmonia. Ritmo, melodia e harmonia. Olha só, cada um toca em uma parte do nosso ser. Somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. E olha que coisa interessante, a música, a frequência, ela faz isso. Agora, olha só, dependendo do tipo de música que você escuta, tá mexendo com a sua estrutura. Tá mexendo com você. Tem pessoas hoje que estão, infelizmente, sendo atacadas espiritualmente e contaminadas espiritualmente por causa das músicas que ouviram. E muitas vezes não entendem sobre isso. Sons, frequências, vibrações que entraram dentro de você e que você precisa passar por uma cura e por uma libertação disso tudo. Então tem músicas que você ouviu que você jamais poderia ter ouvido. Músicas que você ouviu que jamais você poderia ter permitido os seus ouvidos ouvirem. Por quê? A música, ela tá ligado ao ouvido. E eu não sei se você sabe, ó. Não sei se vai dar pra ver meu ouvidinho aqui, ó. Tá? Meu ouvidinho. Mas ele tem a formatação de um feto. Deixa eu ver seu ouvido, querida. Esposa linda, maravilhosa. Olha lá, ó. Isso aqui é um feto lindo, né? Se você pegar a orelha, ela tem a formatação de um feto no ventre materno. Sabe por quê, pastora? Sabe por quê? Por quê? Porque, na realidade, o que você escuta gera algo no espiritual. E aqui que está o segredo. Dependendo daquilo que você está escutando, isso está gerando algo na tua vida. As pessoas acabam gerando determinadas coisas por causa daquilo que elas escutam. Então, sons, frequências, tocam na nossa vida, tocam na vida das pessoas, pastora Keila. Glória a Deus, né, pastor? Gente, compartilha essa live, sabe? Compartilha esses ensinos, porque estamos nessa série de 20 dias de libertação. E hoje nós estamos falando sobre contaminação espiritual. E é bem verdade isso, né, pastor? Que as músicas, elas nos contaminam. Dentro disso, pastor, existe também os sons, imagens, filmes, séries e desenhos de animais. Desenhos animais nos contamina também? Como que funciona isso? Porque existe aí, tem várias questões, né? Principalmente os sentidos visual e auditivo. Auditivo, já falei que são sons. Todo filme tem sons. O filme, por exemplo, os desenhos, ele tem o que a gente chama de close. O que é o close? É uma técnica para chamar a atenção das pessoas. Tá? É uma técnica que eles usam para chamar a atenção, e essa técnica que eles usam para chamar a atenção das pessoas acabam fazendo que as pessoas elas ficam presas naquele assunto, porque eles precisam determinar algo para aquela pessoa inserir dentro dela. Então os desenhos, os filmes, as séries, elas muitas vezes são contaminantes. Dependendo do que você está assistindo, está te contaminando espiritualmente. Servos do Senhor não podem assistir com qualquer coisa. Até porque Davi de Meller, o rei Davi, pastor aquele, disse assim: não colocarei nada imundo diante dos meus olhos. Ou seja, nós como servos de Deus precisamos trabalhar com a nossa frequência ocular, porque o que você vê é introjectado para o teu cérebro, para o teu sistema córtex cerebral, neural. Essas informações são passadas através da frequência ocular e você começa a gerar algo dentro de você por causa daquilo que você viu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, porque o que você vê pode estar te contaminando espiritualmente. E quando as pessoas elas assistem programas, desenhos, filmes, séries indevidas, sem um direcionamento do Espírito Santo, isso vai gerar situações. Pastor, vai gerar mesmo, tá? Isso também se remete a jogos de videogame? Jogos de videogame também. Pode ser Porque contaminação. Igual, e essas pessoas, por exemplo, que ficam jogando, igual eu recebi uma
Eu não, a nossa secretária Andressa recebeu a mensagem de uma irmã que estava falando sobre a filha dela, que joga de manhã o dia inteiro. Levanta cedinho e joga de manhã todos os dias, até a noite. Incontáveis horas de jogo. Não sei ao certo qual era o tipo de jogo, né? Se a Andressa puder falar para mim qual que é o tipo de jogo, se ela falou, seria melhor. Mas tipo assim, esses tipos de jogos de videogame, eles contaminam? Como que funciona essas questões, pastor, de contaminação através dos jogos? Então, na realidade, Vamos é colocar assim. Na realidade é assim, pastora. É o que eu estou falando. São sentidos do corpo que estão sendo utilizados. Aí tem a frequência auditiva Sim. e a frequência ocular. E hoje existe aí determinados videogames, por exemplo, que eles têm uma tecnologia sensorial. O que é a tecnologia sensorial? Você sente o que está acontecendo no videogame. Tem até, o Moisés deve saber qual que é o nome, como que chama? Kinect? Tem um nome daqueles que você joga assim, que parece que você está num jogo, né? É tipo um adendo do videogame que você compra separado, tecnológico, e que faz... São controles próprios para... Controles sensoriais, né? Tipo controles sensoriais. Olha só como que eles estão fazendo. Ou seja, para a pessoa viver aquilo que está no campo virtual. E dentro desse contexto vai entrar uma outra situação. Sim, Porque qual? nós estamos hoje sendo condicionados para o metaverso. Existe um filme chamado Jogador Número 1, que aquele filme é a narrativa do que vai ser e do que já é o metaverso. Então, o rapaz coloca um óculos virtual, ele entra no mundo virtual, ali ele tem uma vida, ali ele é uma outra pessoa, pode ser homem, pode ser um homem que é mulher, pode ser uma mulher que é um homem, pode ser homem que é homem, lá dentro um outro ser, e ali a pessoa ela pode... Muitas vezes, pastora, olha que coisa interessante, ela pode liberar os seus desejos mais ocultos dentro do mundo virtual. E os jogos, eles não são diferentes. O que é o jogo? Ele somente é um protótipo e um condicionamento para aquilo que está por vir através do metaverso. Se você pegar aí as redes sociais, WhatsApp, Instagram... Se eu não estiver enganado, acho que o Facebook, o símbolo dele é um 8 em horizontal. O que é o 8 horizontal? 8 deitado. É um 8 deitado. É o padrão de Ouroboros. Se você fizer uma pesquisa, o padrão de Ouroboros é uma serpente que se engole e faz o número 8. Ou seja, é o ciclo do infinito. A pessoa não sai daquilo. Então, jogos de videogames, eles são dependências, eles geram dependência emocional tecnológica. As pessoas, elas ficam num looping temporal tecnológico e não conseguem sair daquilo. Existe um filme chamado Substitutos com o... Ele tá com um problema Bruce agora, né? Willis. Com Bruce Willis, ele tá com um problema grave, inclusive, acho que é demência, algo do tipo. Uma situação bem difícil. E ele é tipo um metaverso, tá? Mas diferente, robótico. Ele está dentro da sua casa, com a sua esposa, cada um em uma cadeira de metaverso com óculos, mas ele tem um corpo robótico que trabalha por ele. Eu vou falar algo para você. Estamos entrando na era do transhumanismo, pastora Keila. E o nosso corpo, para eles, é um mal necessário. Eles querem substituir os corpos humanos. Então o videogame, ele só é um condicionamento para esse tipo de tecnologia que eles querem implantar, que é o transhumanismo. Então, o videogame, ele vai contaminar. Por quê? Porque, nossa, se a gente for falar de videogame aqui, quantos jogos A gente pode... demoníacos que existem. Quantos jogos que têm esse fator sensorial? A pessoa sente o que está acontecendo no jogo. Então vamos colocar que uma mulher aborde o cara, toque em partes do corpo. O cara sente aquilo por causa do fator sensorial. Agora imagina no metaverso. No metaverso é como se a pessoa estivesse tendo um ato literal. Ela vai ter todas as sensações corporais no mundo virtual, mas também no mundo físico. Eu chamo de interação
biotecnológica. É uma interação biotecnológica. Então o videogame, ele é contaminante e ele só é condicionador para o que está por vir. É complicado, né, pastor? Porque tem muita gente hoje que está viciado em jogos, séries, todas essas coisas, né? Que na maioria das vezes vem para nos contaminar. É as distrações do maligno sobre as nossas vidas, né? Você falou uma coisa que é verdade. Porque hoje a maior arma de guerra que o inimigo tem usado, a maior arma de guerra é a distração. É o mundo do entretenimento. Hoje o mundo do entretenimento, ele está sendo usado para distrair o povo da real situação que está acontecendo, inclusive no mundo. Então, nós estamos literalmente numa Matrix. As pessoas estão, muitas delas, numa prisão mental, na qual elas estão nesse padrão de Ouroboros, nesse looping temporal, que elas não conseguem sair daquela situação. Elas não conseguem furar a bolha. Pode perceber, a vida não muda. É sempre a mesma coisa. Porque estão, na realidade, sendo distraídas por coisas que esse mundo oferece. E quando você começa a ter discernimento dessas coisas, você fura a bolha. Você rompe com esse padrão de Ouroboros da serpente, na qual você vai vivenciar o novo de Deus para a tua vida. Amém. Shalom, shalom quem foi chegando, Valdeci, Edna Coebeck, Sofia, Rosicleide, Harmony, Pastor Eliana, paz do Senhor. Pastor Eliana, ovelhinha. O Nico, seu pai, está Meu pai. online. Sheila, Carol, Kátia, Yasmin, Fernanda, Marciano, Luciano, Praise, Andréia, Já fala pra Bárbara, compartilhar aí, amor. Márcia Santos, Sônia Maria, José Carlos, Michele Silvia, Nádia Maria, Lucineide, Maria Souza, Olha Denise aí. Santos, Rafaela, glória a Deus, Márcia, shalom, shalom a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Compartilhe essa live. Nós estamos numa série de 20 dias tratando de libertação. Hoje nós estamos falando sobre contaminação espiritual, né? E dentro disso, amado, eu peço para que os amados compartilhem. Pastor, tem umas perguntas aqui que eu vou fazer, senão vai passando. Dentro desse texto que nós estamos falando de séries, filmes, desenhos, de contaminação, e entramos nessa questão também do videogame, a Sônia está perguntando assim, ó, pastor, e os contos de fada? O que o senhor diz sobre contos de fadas? Tipo Cinderela, esses aí que existem. Já tá falando, é um conto de fada. Literalmente. É um conto, é algo que não é genuíno, verdadeiro, é fictício. Você não percebe que esse mundo, ele artificializa as coisas que o Eterno criou? Você nunca percebeu isso? Hoje as coisas naturais estão sendo substituídas por coisas artificiais. Então o mundo real é uma coisa, o mundo fictício é outra. Sim. E o mundo fictício, principalmente dos contos de fadas, na realidade, ele aborda e apresenta os deuses. Uhum. Ele aborda... Você pega, por exemplo, princesas da Disney. Você já assistiu A Princesa e o Sapo? Queridos, é um desenho que eles falam que é para criança, mas é um desenho de feitiçaria pesada, de ocultismo, de voduísmo, de necromancia, de inclusive também o que a gente chama de são os metamorfos, né? Sim. Porque a princesa se torna a sapinha. E o príncipe sapinho. Sapo. Hibridismo. Olha só, tudo isso em um desenho animado. Para você, eles vão falar assim, é fictício. Mas na realidade, eles estão trabalhando com verdades que estão ocultas. Verdades que estão ocultas. Agora, o problema é que eles colocam isso como fictício, mas no final tem fatores espirituais, fatores emocionais que tocam na vida das pessoas. Porque são feitas invocações malignas e demoníacas, abrem-se portais na casa das pessoas, abrem-se portais na vida de crianças que assistem esses desenhos. Glória a Deus. Então a gente precisa discernir essas coisas. Shalom, gente. Shalom, quem foi chegando, Daisa,
a Maria Brandão, Débora, a Cíntia, Shalom Cíntia, Evalina, Sônia Ribeiro, Elizabeth, Vicente, Maicon, Carol. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Olha, nós estamos ao vivo, porque tem gente aqui perguntando se é ao vivo ou se é gravado. Nós estamos ao vivo, mas vai ficar gravado, né, pastor? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, mas compartilhe. Shalom, Fernanda, Deus abençoe. Pastor, e dentro disso, né, os livros também, eles podem nos trazer contaminação? Pode trazer? Podem, né? Porque a literatura... Olha só, a maioria das pessoas já leram livros, inclusive, ocultistas, né? Ou não também livros, até livros denominados cristãos, mas que de algum modo existem contaminações espirituais, ou seja, existem coisas ali que não fazem parte da natureza bíblica criada pelo Criador. Então, tem muitos livros que eles são contaminantes. Agora, se a gente entrar na questão do secularismo literário, claro, muitos livros que são contos de fadas, fictícios, existem a classificação literária, muitos livros que contaminam. A maioria das pessoas, por exemplo, já leu livros eróticos. Livros, inclusive, que se tornaram em filmes, outros que leram livros de satanismo infantil puro. Livros, inclusive, também dos Alucot. Sabe o que é Alucot? Não? Não. Alucot são livros de literatura vampiresca que se tornaram filmes. Então, os livros... Infelizmente, dependendo do livro que você lê, você está inserindo uma informação dentro de você. E tem pessoas que não têm maturidade para ler determinados livros, entende? É a mesma coisa de ler livros ocultistas, sim, né, pastor? A pessoa não tem. A pessoa não tem essa maturidade e ela precisa, na realidade, ter discernimentos daquilo que ela está lendo. Então, eu tem livros que eu só posso ler debaixo de uma direção específica do Espírito Santo. Porque não adianta, porque eu posso ler um livro que eu não tenha, por exemplo, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um libertador, que eu não tenha suporte espiritual para lidar com aquilo que eu vou me deparar com aquele livro. Queridos, a gente precisa discernir isso. Você sabia que Shlomo de Melech, e a gente vai lançar o livro agora, no final de semana agora, Shlomo de Melech, o rei Salomão, ele escreveu muitos livros bíblicos, mas também livros ocultistas. Ele descobriu segredos por causa, olha só, por causa do dom da palavra da sabedoria que existia nele, ele acabou se envolvendo em ocultismo. Então, tem livros que ele tem informações ocultas, ele tem mensagens subliminares, mensagens que estão ali ocultas e que tocam na vida das pessoas. As pessoas acabam assimilando a leitura na qual elas estão fazendo. Então, se você é uma pessoa que já leu literaturas ocultistas, sexuais, eróticas, literaturas contaminantes, isso precisa ser arrancado de dentro de você. Porque você carrega essa informação. Dependendo do livro que você leu, você se contaminou espiritualmente. E olha o problema, é que a pessoa ela quer fazer a mesma coisa que ela leu no livro. Esse é o problema. A Radassa está falando assim, mulheres viciadas em doramas e K-pop. Recentemente a Netflix lançou um filme, um desenho, chamado Caçadores de Demônios, que eles traduziram guerreiros do K-pop. Esse desenho a Cat assistiu com a Jaque. Olha, existem, então... Que é tipo assim, eles vencem os demônios com uma cantoria lá, desses grupos que agora tá em alto do K-pop. Mas a Jaque estava falando para mim sobre isso, né? Uhum. Que na realidade os demônios, eles... Olha que interessante, olha a realidade espiritual desse desenho. É que esses demônios, eles falam assim, a gente precisa tocar na vida dessa juventude, desses adolescentes. Então eles levantam jovens, homens, adolescentes para jovens, com lindos, maravilhosos, e da música, para tocar na vida dos adolescentes. É o que acontece hoje.
É o que acontece hoje. Quantos grupos, principalmente antigamente tinha mais isso, né? Hoje é que eu nunca fui de acompanhar o mundo secular, mas a gente sabe como funciona. Mas quantos grupos musicais que existem hoje no Brasil, justamente que fazem esse papel na qual as entidades que regem. Infelizmente, isso é uma verdade. Tá? Posso contar uma experiência? Pode contar uma experiência. A minha esposa vai contar uma experiência. Sobre Escutem. dorama. Então olha na câmera. Olha aí, visita essa alma. Visita essa alma. Vou contar uma experiência sobre dorama. Teve acho que um ano passado, um ano retrasado, não sei. Eu estava assistindo uns 2 tipos de dorama, porque eu queria entender sobre o reino lá que eles estavam falando sobre os deuses, né? Deuses e tinha demônios. Mas uma coisa assim bem light, não era uma coisa assim muito intensa. Eles falavam sobre o reino, aí tinha um ser espiritual que era a raposa lá de 9 caudas e tal, e eu assistindo o dorama, tinha romance, lógico. Tudo muito leve, nada muito pesado, pastor, bem levezinho. Mas eu estava assistindo porque eu queria entender algumas coisas e tá em alta esses negócios, né? E aí eu fui assistir. Até o pastor foi uma vez e me deu uma bronca. Ah, você tá assistindo isso daí, mulher? Falou desse jeito pra mim. Né? Você lembra? Pegou no meu pé. Visita essa alma. Visita essa alma. Aí eu tava assistindo, né? Tinha um outro também que eu tava assistindo, que não tinha nada, questão de ocultismo. E apareceu no meu quarto, gente. Na minha cabeça, assim, ó, em cima da minha cabeça. Uma gueixa. Olha aí a visita. Uma gueixa. O que é uma gueixa, pastor? Responde. Uma gueixa é tipo uma figura, eu não digo nem mitológica, né? Porque ela é uma figura que a maioria diz, né, na cultura tradicional japonesa, que ela tinha a função, segundo eles, de entreter com festas, reuniões, banquetes, femininos ou masculinos, mas que a gente sabe que no fundo também estava ligada a uma vida de prostituição. Uhum. Né? Então, aí apareceu uma gueixa, aí eu tive que orar, né, quebrar aquilo no mundo espiritual, porque é complicado, gente, isso é muito complicado. Tem coisas que a gente... Quando você vê que tá uma coisa muito em alta e que o povo tá viciando, que o povo tá deixando de fazer as coisas espirituais para ficar naquilo, tem algo ali. Então, a gente tem que sempre estar atento, não dormir no sono da indolência. Pastor, praticar brincadeiras e piadas indecentes pode nos contaminar? Tem brincadeira que nos contamina? Piadas? Tem brincadeiras que nos contaminam. Infelizmente, hoje, a gente está vivendo a moda dos stand-up gospel, tá? E que é pessoas piadistas que brincam com as coisas espirituais, e a gente tem que ter muita prudência. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado para não usar o nome de Deus em vão. Hoje as pessoas estão brincando com coisas que são sérias. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou falando aqui que você vai ser um crente quadrado, como muitos dizem, não tô, religioso, não é nada disso. Temos que ser alegres, até porque Jesus era alegre. A Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria, mas você ser uma pessoa feliz, alegre, não significa que você também não seja uma pessoa ética. Então, há momentos sim de alegria, mas há momento também sim de responsabilidade. Hoje, pastora Keira, estão brincando com as coisas do Espírito Santo. Estão brincando com imitando línguas estranhas nas igrejas. Hoje as pessoas estão, na realidade, imitando movimentações espirituais. Por quê? Porque são os piadistas dessa geração. E isso acaba... Olha qual é o perigo. Fora o contexto pessoal, familiar e secular de cada um. Porque sempre tem um piadista na família, que a pessoa se envolve em piadas imorais, piadas profanas, piadas sexuais, e aí a pessoa acaba escutando aquilo e olha só, ela tá ouvindo.
E muitas vezes o que você ouve pode ativar você naquilo que você está ouvindo. Se é sexual, ativa na sexualidade. Se é criminal, muitas vezes na criminalidade. Então, dependendo do que você ouve, isso ativa você naquela área que você está ouvindo. Então, as piadas hoje, infelizmente, estão sendo frequentes. Igrejas que estão abrindo as portas para stand-up gospel. Eu, particularmente, eu não concordo. Não concordo com esse povo que fica tirando sarro de imitação das línguas do Senhor, porque eu acho assim, gente, o dom de línguas, ele é algo santo. Ele é algo precioso para nós. Se você não tem essa reverência dessa santidade do Senhor, olha só, é algo que vem do trono da glória do Senhor que derrama sobre as nossas vidas. E você está pegando algo que é santo e você está fazendo chocarrice. Esse é o problema. Chocarrice, você falou tudo. Chocarrice. Complicado, né, pastor? As pessoas são chocarrentas hoje. Tudo elas brincam, tudo elas tiram, como a gente fala, tira barato. Mas, pastora, eu gostaria que você me fizesse uma pergunta que eu achei interessante aqui, o pessoal está falando. E eu gostaria de responder. Moisés, entra aí, coloca ali, ó. Eu acabei de mandar uma mensagem no chat. Coloca fixado ali da Andresa, por gentileza, para mim, tá bom? Clínicas ali. Pastora, me pergunta sobre doramas. Eu gostaria de falar sobre isso, que eu tô vendo que tem pessoas falando aqui. O pessoal tá com muita pergunta, né, sobre doramas, pastor. O que está por detrás desse mover agora, dessa repercussão, dessa febre, vamos colocar assim, do dorama, né? Porque se você for assistir alguns doramas, né? Tem uns que são inofensivos, tem uns que não tem aquele... Igual o pessoal que me perguntou de novela, se novela contamina. As novelas brasileiras com certeza contamina porque tem muito teor sexual contaminado. Não. Bom, daqui a pouco eu falo de novela, vai. Sim, mas igual, referente às novelas, os doramas já não têm essa contaminação toda de ato sexual em si, eles não têm, né? Um ou outro que tem alguma coisa assim mais profunda, mas geralmente não tem. Mas é uma febre que está aí. O pessoal crente substituiu o pessoal que se diz cristão, que o pessoal da igreja, né? Trocou as novelas pelos doramas. Pastor, o que é essa febre do dorama? Na realidade, assim, o dorama, ele é tipo como que eu posso falar assim? É como se fosse uma classificação, né? Coreana de filmes. Tem o K-dramas, que eles chamam também. K-dramas. K-dramas, né? Porque é de lá, daquela parte lá, parte né? lá, os doramas. E a palavra dorama, ela significa, na realidade, não é nem coreana, né? É japonesa para drama e se refere a séries televisivas de ficção produzidas por Japão também, Coreia do Sul, China. Ponto. Agora, eu falo que existem dois tipos de doramas. Eu gostaria que a Regiane fizesse um corte disso. Existem dois tipos. Existe aquele dorama que é inocente. Sim. E existe aquele dorama, tá? Que ele é implicatório. O que é o dorama inocente? É igual os filmes. Igual, por exemplo, eu gosto de assistir filme de comédia, de romance. Tem filmes de romance que é aquele romance antigo. Não tem teor sexual. É aquela coisa que o homem aborda a mulher e no final ele flerta, acontece né? alguma coisa que eles não conseguem ficar juntos. Aí no final eles ficam juntos. É aquela coisa inocente, pura. Tem uma inocência. Tem muitos doramas que são assim. Agora, consequentemente, também tem doramas que eles são já abusivos. Por quê? Porque tem doramas que ele já tá ligado aos deuses, tem doramas ligados aí, na realidade, a entidades. Então, como eu digo, você é responsável por aquilo que você assiste. Minha esposa, ela gosta de doramas, tem gente que gosta. Existe o dorama que ele é mais teor de inocente, mas existe aquele dorama que ele tem um teor já de contaminação.
absurda. Sim. Tá muito ligado. Tem vários doramas aí, queridos, que fala de deuses, que fala dos celestiais que caíram, que foi fala esses dos que eu anjos fui caídos. assistir. A minha esposa já assistiu esses doramas há anos atrás. Agora, existe aquele dorama também que... Agora, qual que é o problema de assistir até o dorama inocente? Aí é uma questão, porque a pessoa fica num looping, olha só, tá? De carência emocional afetiva. Porque ela assiste, porque ela vive naquele mundinho e ela acha que a vida é aquilo daquela forma. E aí você tem que tomar cuidado. Não tem problema nenhum você assistir um dorama inocente ou um dorama inocente. Agora, você também tem que entender se o teu coração, a tua mente, as tuas emoções não estão se viciando nisso e Sim. gerando dentro de você um padrão, uma conduta comportamental e que fere os princípios da palavra, tá? Fora que, né, pastor, tem mulher que assiste e é o que eu tava falando. Elas, é assim, é o que outro dia eu tava pensando. Tem mulher que assiste aqueles doramas, até o inocente. É tipo assim, é um romantismo que existe ali, né? Principalmente, eles são muito românticos, tal. Do homem ser aquela pessoa que vai, carrega a mulher no colo e protege e não sei o quê. E aí a mulher, como mulher é muito sentimental, né? A mulher é muito sentimental. E aí ela começa a transferir aquilo para o cotidiano dela. E se é uma mulher casada, ela começa a ficar insatisfeita com o marido dela, porque ela está assistindo aqueles dorama, que é aquela coisa assim, né? Toda fantasiosa, que não existe. Não é a realidade, não existe tudo daquilo da forma que é lá dentro dos doramas. Então, assim, você... Isso é uma fantasia, É uma né? fantasia de romantismo. Aquilo lá é atuação. Então, muitas mulheres começam a achar que os homens têm que ser daquele perfil. E se não for daquele perfil, elas começam a reclamar do parceiro, do marido. Ah, porque meu marido não é isso. Meu marido é um marido bom, mas porque não está agora naquele padrão do dorama que ela assiste... Então, ela começa a ficar insatisfeita dentro dela em relação ao marido, em relação ao companheiro. Então, você tem que ver. Você está assistindo? Está te afetando? Você está criando dentro de você um padrão que é fictício, que não existe? Porque aquilo ali é atuação, meu querido. Né? Então, assim, é isso que você tem que ver. Né, pastor? Dentro Sim. disso também, né? Acho que a pastora aqui, ela fez a abordagem perfeita. Tá? A gente tem que tomar cuidado para assistir dorama, por quê? Porque às vezes o dorama ele tem uma fantasia e que não consiste com a realidade existencial de cada um. Não que o teu marido ou a tua esposa eles não tenham que ser pessoas dóceis, pessoas amorosas, pelo contrário. Mas muitas vezes o dorama, até o inocente, ele foge do princípio natural de algumas coisas. Agora, existe o dorama que, por isso que assim, não tem problema você assistir o dorama inocente. Não tem problema nenhum. Agora, você tem que ter isso na mente. Aquilo também é uma ficção. Não é daquele jeito. A mesma coisa quando a gente fala de filme pornográfico. As pessoas acham que é aquilo e não tem nada a ver. Entende? Ali também tem todo um cenário. São cenas, queridos. São montagens. Encenações. Tá? Encenações. Da mesma forma que existe os doramas mais pesados, ocultistas. E aí, esse você tem que ficar muito atento. Porque estão introjectando em você cultura dos deuses. E aí que tá o problema, tá? Olha o que a irmã Lucineide Pagani está falando. Eu tava aqui vendo o comentário da irmã Lucineide, que ela diz assim, muito sério isso, sou terapeuta e tive uma paciente que estava tão viciada que não fazia mais nada para assistir dorama. E pior, quis se separar e começou a comparar o marido como ruim e grosso para ela. É isso que eu tô te falando. Gente, você assistir, tem coisa que não vai ter implicação em assistir. Só que olha só como chegou o nível dessa mulher. Ela se viciou, não fazia mais nada. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo. Você pode assistir assim, você chegou em casa, tá ali, você não vai fazer nada, você vai lá e assiste.
Agora, você, o seu tempo ser roubado e ficar viciado naquilo. E outra, trazer aquilo para sua realidade. Ainda comparar, é o que eu falei, tem mulher que é complicada, ela é sentimental, vai comparando. Ai, meu marido é grosso, tá vendo? Mas não é que ele é grosso, ele é homem. Não existe. Aquilo tudo é encenação. Você tem que fazer uma separação do que é realidade e do que é fictício. Então, sua mente está sendo como a de criança, que acha que os desenhos animados que ela assiste é tudo real. Complicado, né, pastor? Sim, é complicado. Então a gente precisa ter padrão, entendimento, sabedoria, discernimento, para que a gente não caia também nesse laço. Existem coisas que parecem também que são muito puras, muitas vezes também não são. Tá? A gente precisa tomar cuidado. Não é só em doramas, não, é em tudo. É em tudo, tá bom? Até com novelas cristãs. Então, até novela, né? O povo falou aqui de novela. Qual que é o problema da novela? Que você dá um nó e acende a vela. O problema da novela é que você dá um nó e acende a vela. Tô brincando. Mas a novela, queridos, você percebe que toda novela, ela tem o que a gente chama de indução comportamental. Indução comportamental, sugestionamentos de condutas comportamentais, assim como os filmes, séries, desenhos animados. Então, por exemplo, na novela, sempre o galã, ele é assim, ele abandona a esposa para ficar com a gatona, a lindona, a gostosona da novela, não é isso? Só que perceba isso, dentro de você. Perceba, é uma coisa sutil, e é onde que o inimigo trabalha, nas sutilezas. Tá? Dentro de você, você deseja que o galã fique com a mocinha linda da novela. Ele tem se separar da esposa. E se separar da esposa. Porque já é feito de uma forma que haja uma indução comportamental, um sugestionamento comportamental para que aquilo aconteça. E você não percebe. Mas muitas vezes no filme você está recebendo esse tipo de informação, que é uma informação de adultério. Entende? É a mesma coisa de filmes de violência. Você tá no filme ali, aí você vê, né? E você começa dentro de você, olha só como que é sutil, desejar que o homem que está lá, o ator famoso, acabe com todo mundo, extermine todo mundo. Você não percebe, mas dentro de você tem uma informação de uma conduta comportamental de violência que está sendo inserida dentro de você e você está recebendo aquilo. Porque isso é feito de uma maneira que você nem perceba. Então a gente tem que tomar muito cuidado com novela, até cristãs. Porque tem... Ai, pastor, mas a novela cristã não é evangelística? Sim e não, depende. Porque também tem novela cristã por aí que eles acabam, primeiro, agregando, não é do jeito que a Bíblia fala, uma questão cinematográfica, de filmagem, e também acabam colocando cenas que muitas vezes são contaminantes. Sim. Filmes de terror, pastor? Estão aqui perguntando também. Também, né? É um portal, né? Com certeza. Filmes de terror é um portal de contaminação. Sim. Porque você liga ali os demônios saem e tem a legalidade de ir para sua casa, não é, pastor? Com certeza, filmes de terror, eles são os mais invocativos que existem, porque eles são feitos para isso, justamente para produzir o quê? O medo, o pânico nas pessoas. E olha, medo e pânico, ele invoca espíritos devoradores de energia. Ou seja, toda pessoa que assiste filmes de terror, perceba, principalmente com mulher, né? A mulher grita, a mulher começa... Você se assusta, isso acaba gerando o quê? Medo, pânico, horror. E olha só que interessante, acaba na realidade, escuta só, alimentando espíritos devoradores desse tipo de energia. E aí abre-se portais, essas entidades passam a perseguir a pessoa, inclusive através de sonhos e pesadelos. E aí a pessoa ela começa a ter problemas, ela começa a sofrer pesadelos, terrores noturnos, e ela não entende o porquê. Queridos, é porque ela está assistindo algo que ela não deveria assistir. Isso está contaminando ela, inclusive espiritualmente. Complicado. Pastor, e pontos de contato em casa contamina a nossa vida? Contamina.
Como que é o ponto de contato em casa, dentro da Deixa eu nossa só pegar casa? um texto aqui que eu acho... Para trazer contaminação. Eu vou pegar aqui, não colocarás anátema, né, que a Bíblia diz, está lá em... Tá em Deuteronômio, diz assim, deixa eu pegar só esse texto, que eu acho que esse texto é tremendo, né? Deuteronômio 7:26 diz assim, ó, não meterás, pois abominação, não é nem pecado e nem transgressão, é um nível mais elevado de pecado, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Ele todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema, ou seja, toda pessoa que ela coloca algo dentro da sua casa que é amaldiçoado, ela se torna amaldiçoada junto com aquele objeto, que a gente chama de ponto de contato. Então o ponto de contato, pastora Keila, ele pode ser altamente contaminante. Dependendo do que você tem na sua casa, dependendo dos objetos que você possui dentro do seu lar, dentro da sua empresa, no seu negócio, pode estar contaminando espiritualmente o território, o ambiente, as pessoas e inclusive você. Por isso que nós precisamos averiguar os pontos de contato que podem existir na nossa casa. Então tem pessoas que têm ferradura atrás da porta. Queridos, para que ferradura atrás da porta? Tem gente que tem pé de coelho. Se o pé de coelho desse sorte pro coelho, estava vivo até hoje. Tem gente que tem filtro dos sonhos, que na realidade provoca problemas. Tem gente que tem coruja de Lilith dentro da sua casa. E aí a pessoa passa a ter pesadelos noturnos. Tem pessoas que têm tapete da mandala da prosperidade. Quer dizer, a pessoa tem vários pontos de contato dentro da sua casa que muitas vezes são anátemas. E acabam trazendo maldição para si e para sua família e para o seu território. Tem o elefantinho também, né? Da prosperidade, que o pessoal vários, né? põe, né? Tem vários, pastor. Trevo de 4 folhas. Tem muitas questões que as pessoas... as pessoas também colocam aqueles duendes, fadinhas em casa. Tem Verdade. Gnomos, duendes, né? Quer dizer, tudo pontos de contato que a pessoa tem. E isso traz, é o que a Bíblia diz, maldição, se torna anátema junto com aquele objeto. E isso acaba contaminando espiritualmente, porque existem entidades que estão ligadas a determinados objetos. E quando ela coloca aquilo dentro da casa dela, vira um terror dentro da casa. Vira problema dentro do celular. Hoje tem pessoas enfrentando problemas no casamento, na família, de doenças, nas finanças, na saúde, por causa de pontos de contatos que existem dentro do celular. E quando você faz um trabalho de libertação na sua casa, arranca isso, aí vem paz, vem cura, vem alegria e vem mudança de Deus para tua família. Estão perguntando aqui, quem tem gnomos em casa? Nossa. Gnomo duende. Quem tem gnomo tem que jogar fora. Cristais, né? Pedras de cristais. Tem um monte de coisa aí. Pedras de cristais. Tem alguém... A Carol... Não... É a Fernanda, tá perguntando assim. Pastor, eu tenho pedras de cristal, porque nós coletamos na fazenda do meu sogro. Teria problema? Não. Aí assim, vamos lá. Existe o cristal que você pega, ele não tem ritualização, é uma coisa. Aí é uma criação de Deus, tá ali, mas você pega para quê? Para ter um adorno, perfeito. Agora, diferente daquela pessoa que compra aquele cristal em determinada casa ocultista, na qual há uma ritualização. Aí vai gerar problemas. A Michelle falou assim, e as meninas que gostam muito de unicórnio? Sim. Unicórnio, pastor. Unicórnio é complicado, né? Eles existem, né? Meu Deus, não podem falar. Não, melhor não. Hoje em dia tudo é polêmica. Mas complicado. Tá na Bíblia o unicórnio. Existe unicórnio na Bíblia. E o problema é que o unicórnio, ele também tá ligado... O senhor vai bugar a mente das pessoas. Tá ligado a algumas coisas aí. Tá bom? Vamos lá. Eu vou seguindo Jesus Cristo nesse caminho. Ai, Jesus Vamos lá, amado. povo. Pastor, quais são as influências que podem causar contaminação? Quais são as influências que podem causar contaminação? Boa pergunta, hein?
Tem várias, né? Então, por exemplo, onde você tem que ficar atento, porque existem sinais que às vezes vêm que podem estar trazendo contaminação, cheiros estranhos na casa, sonhos de terror, escutar alguém te chamando e não ter ninguém, sentir que está no caminho errado, finanças travadas, desânimo espiritual, desistência em seguir em frente, atrasos espirituais, rompimento de relacionamentos que eram fundamentados, vontade de morrer, de sumir, desaparecer, deixar de construir o seu tempo. Quer dizer, são sinais aí de que possa ter alguma influência espiritual para que haja uma contaminação. O pessoal ficou curioso do unicórnio na Bíblia. Mas não vou falar não. Tem sim. É que tem coisa que não dá para ficar falando. Isso aqui eu vou falar só para alunos. Inclusive, você quiser ser aluno da escola Shemitah de libertação, tá vagas abertas, só falar com a Andresa aí, ó, tá? Andresa, 910720225, DDD 011. Tem coisas que não dá para falar abertamente, porque tudo hoje é polêmica, né? Pessoal... você vai falar... Porque também o pessoal vive no mundinho de Bickman, lembra? Colorido de ser. Eles acham que não existe nada, que... Meu Deus. É igual eu tava conversando com um pastor ontem, né? Falando sobre Sim. isso. É igual o Leviatã. Leviatã tá na Bíblia, mas tem muita gente que fala que não existe. Mas aí você rasga a Bíblia. Queridos, esse mundo não é do jeito que eles falam, tá? Eles falam, os senhores do mundo falam. Esse mundo, ele tem muita coisa, tá bom? É para deixar a curiosidade mesmo. Vem pra escola. Aleluia. Vamos lá. Ai, ai. Pastor, receber ou impor as mãos sobre as pessoas contamina? Muito. Dependendo do que você vai fazer, vai contaminar. Então, olha só, olha o que a Bíblia diz. Vamos para a palavra? Vamos lá, 2 Crônicas, né? 1 Timóteo 5,22, diz assim: a ninguém impõe precipitadamente as mãos sobre as pessoas, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Olha aí, pastora Keila, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém impõe as mãos precipitadamente nas pessoas. Hoje é um negócio de um colocar a mão na cabeça do outro. 2 Crônicas 29, 23, assim: para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Porque mãos, aqui no sentido é transmissão. Então, quando uma pessoa impõe as mãos sobre a minha cabeça, ou sobre a sua cabeça, ela está transmitindo pelas mãos o que está na vida dela para a vida da outra pessoa, tá? Então, o que é a mão? A mão, ela gera o que a gente chama de impartição, transferência. Eu imponho as mãos, eu imparticiono, eu transfiro o que está em mim para o outro, e aí que está o problema. Porque dependendo da pessoa que impõe as mãos sobre você, você está sendo contaminado espiritualmente. Eu já falei isso, eu lembro de uma irmã que um dia ela estava num culto, a igreja lotada, e um pastor começou a colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, e o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu da mão daquele pastor, daquele pregador, na realidade, saindo lodo das mãos dele. Ou seja, ele estava em pecado, e quando ele impunha as mãos, ele contaminava as pessoas com o mesmo pecado. Porque a impartição que você recebe, ela gera o que a gente chama de permuta de identidade. O que é isso? Troca de identidade, transferência. Você passa a ter a mesma identidade da pessoa que está impondo as mãos sobre você. Então, se a pessoa, por exemplo, vamos lá, se alguém adúltero impõe as mãos sobre a sua cabeça, vai passar para você espírito de adultério. Se alguém sábio impõe as mãos sobre a sua cabeça, vai transmitir espírito de sabedoria. Se alguém mentiroso impõe as mãos sobre a sua cabeça, vai transmitir o espírito de mentira. Se alguém piedoso impõe as mãos sobre a sua cabeça, vai transmitir o espírito de piedade. Então, dependendo do tipo de pessoa que você permite colocar as mãos sobre a sua cabeça, vai transmitir coisa boa ou coisa ruim. É por isso que você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Não faça isso. Deus pode levantar pessoas? Pode, são pessoas específicas. Quando eu vejo grupinho de gente, principalmente monte, lugar que eu não conheço, que eu estou, e mesmo com o pastor, eu já dou uma ordem no espiritual. Senhor, eu não permito ninguém colocar a mão na minha cabeça que não venha do Senhor.
já dou uma ordem. E se eu sei que a pessoa tem uma vida torta, aí piorou. Eu já nem permito. Aí vai ficar bravinho, pode ficar. Porque eu cuido da minha vida. Eu tenho que proteger a minha vida. Então você tem que tomar cuidado. Tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você está deixando pessoas colocarem a mão na sua cabeça que está gerando problemas. Eu conheço gente, pastora Keila, que depois que determinada pessoa colocou a mão na cabeça dela, ela começou a ter pesadelos noturnos, ela começou a ter perseguições na área sexual, de incubos, de sucubos, de surucubos, essa raça toda. A pessoa começou a ser contaminada espiritualmente. Então vigia com quem coloca a mão na sua cabeça. Mãos na Bíblia tá ligado ao mapa da nossa vida, sabia disso? E não é ciganismo, não. Não é ciganismo. Deus, quando olha para mim e para você, ele não olha para o coração, como dizem. Ele olha para as nossas mãos. Quando o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, que era uma vez ao ano, ele ia entrar no lugar mais íntimo que o mortal poderia entrar, que era na Kadosh HaKadoshim, no Santo dos Santos, ele levantava as mãos para que Deus pudesse ver as suas obras. Obras puras. Obras puras. Então entre na minha presença. Então cuidado. Porque dependendo do tipo de pessoa que você está colocando e permitindo colocar as mãos, vai gerar contaminação espiritual. Amém, pastora Keila? Amém. Nós temos uma experiência com isso, né? Verdade. Já recebi uma unção de um apóstolo uma vez, há muitos anos atrás, que eu e minha esposa ficamos adoentados. Eu perguntei, meu Deus, o que é isso? O senhor falou, vocês receberam contaminação espiritual lá de imposição de mãos de pessoas que estavam lá naquele evento. Eu fiquei uma semana de cama. Ruim. Não conseguia levantar, adoeci. E aí o Senhor falou pra gente assim, seja mais valente do que o valente. E eu falei, mas Deus, como que eu vou repreender se eu tô ruim? Aí na cama o Senhor falou pra mim, vai repreendendo. E ali eu deitada comecei a repreender até que aquele mal saísse do meu corpo. É complicado. Pastor, estão falando aqui sobre aqueles bom negócio, né, de... O pessoal tá bem empolgado. Sobre os Smurfs, se são gnomos, o que são? Você sabe que os Smurfs, eles estão ligados aos os jeans, né? Você sabe quem é os jeans? Os demônios gênios no Islã. É que assim, você pode perceber que eles abrem portais e os gnomos, como que chama o... Oh, meu Deus, fugiu o nome aí do... Os Smurfs. Os Smurfs estão ligados aos 7 pecados capitais também, estão ligados a um monte de coisa. Mas você sabe que tem demônios que são azuis. Interessante isso. Sim. Abrem portais. Então, é o que eu falo, eles apresentam um mundo de fantasia. Entende? A gente não vive no mundo de fantasia, queridos. A gente vive no mundo de realidades. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu ensino os meus filhos a realidade da vida secular e da vida com Deus. Essa é a grande verdade. Tem a Anne está perguntando, pastor, se dá para o senhor abranger ou só dar uma palhinha assim sobre os animes. Animes tem... desenhos animados, séries, você tem que ficar muito atento. Não dá pra mim ficar falando sobre isso aqui. Isso aqui é um outro assunto. Mas tem que tomar muito cuidado. Moisés mesmo tava falando que assistiu um anime lá que eu já vou proibir ele. Porque são animes contaminantes espiritualmente. Entendeu? Só fala de demônio. Não tem suporte espiritual pra assistir algumas coisas. Não tem. Entende? Porque parece que não, mas no espiritual vem contra você. Vem contra a tua vida, vem contra a tua casa, quer tocar nos seus sentimentos, quer tocar nas suas emoções. Uma vez eu estava assistindo uma série que eu queria entender como eles abriam os portais, era uma série de ocultismo, de bruxos, de magos. E aí, queridos, se abriu um portal lá na sala. Sala não, no meu quarto, você estava na sala. Também, né? Uma coisa assim. Você estava na sala, um portal que um espírito humano veio que queria tocar na vida da minha esposa. Foi lá no meu quarto, tentar me tocar. Você percebe? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está assistindo. Aí você, careta, não pode assistir nada? Você pode assistir, mas você tem que entender o que você está assistindo. Eu assisto
Um monte de coisa. Eu só não assisto quando tem coisas muito sexuais que eu acho que não é bom, você não deve ficar assistindo isso. A gente tem que tomar muito cuidado hoje. A maioria das séries hoje, elas têm muito esse teor sexual, sabe, de nudez. Queridos, a Bíblia diz, não verás a nudez do outro, não verás a nudez do outro, porque isso contamina, inclusive, sexualmente. Ativa na pessoa a sexualidade ilícita, os desejos impuros, maliciosos, libidinosos na vida daquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Pastor, e o que é sexo ilícito no corpo transmissor? Uma das coisas que mais traz contaminação, pastora Keila, tá? O que mais hoje gera nas pessoas contaminação é sexualidade. Por quê? Existe um termo que eu uso que chama DSTs. O que é DSTs? Eu sei. DSTs na saúde é doenças sexualmente transmissíveis. Teologicamente, eu dei um outro nome. Demônios sexualmente transmissíveis. Então, existem as DSTs espirituais, que são demônios transmitidos sexualmente. Algo que a gente chama de transferências de espíritos sexuais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque toda pessoa que se relacionou com outras pessoas, isso pode acontecer até com um beijo. Porque você se vincula àquela pessoa com um beijo. Mas quando tem a cópula, o ato, queridos, com todo respeito, você está se relacionando com uma pessoa, o que está nela vem para você, o que tem em você vai para ela. Há o que eu chamo de unificação tricotômica, muitas vezes de espírito, alma e corpo. Você se une àquela pessoa, é o que a Bíblia diz. Há, na realidade, pacto de sangue, há uma unificação tridimensional e você acaba, muitas vezes, recebendo transferência. Agora, imagina um homem que se deita com uma prostituta, imagina uma mulher que se deita com um garoto de programa. Essas pessoas, elas estão, na realidade, muitas vezes, como que eu posso falar assim, sendo influenciadas por determinados espíritos imundos e que atacam a vida daquelas pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado. A pessoa se envolveu com um monte de gente. E aí, hoje, o problema é esse, né? A sexualidade ilícita, ela tá contaminando as pessoas espiritualmente. Porque você se deita com aquela pessoa, pode perceber, depois a sua vida nunca mais foi a mesma. A pessoa começa a ter problemas de saúde, a mulher, problema de ovário, de câncer, uterino, a pessoa começa a ter problemas emocionais, depressão, não sabe por quê. E aí não é questão psicológica, nem corporal somente, é uma questão já espiritual. Você não viu, mas na hora do ato, entidades que estavam ali se apoderaram do seu corpo, da sua saúde. Queridos, eu conheço casos assim. De pessoas falar para mim, pastor, eu estava no ato e aí a entidade saiu da pessoa e veio para mim. Veio para mim. Quer dizer, você tem que tomar cuidado. Isso é muito real. Então, a relação íntima, ela gera uma contaminação espiritual. Inclusive, tem pessoas hoje que elas têm sonhos, tá? Sonhos com incubos e sucubos, sonhos com entidades sexuais por causa de atos sexuais com pessoas do teu passado ou do teu presente. E aí é uma coisa muito grave, que precisa fazer um trabalho de cura e libertação sexual. Eu conheci uma pessoa, quando eu era solteira, uma moça, num ambiente de trabalho, que uma vez eu estava num ambiente de trabalho, não vou falar qual é, vou só contar o caso, tá, gente? E foi assim, pastor. Pelo que eu entendi, na época eu era inocente, eu não pegava muitas coisas assim, sabe? Ela contava, mas sabe quando eu não tinha essa maldade toda, não? Mas depois, né, você vai trabalhando com cura, com libertação e você vai entendendo as questões. E foi o seguinte, ela era, pelo que eu entendi, ela era virgem, e aí um cara foi, que ela conhecia, se relacionou com ela, meio que forçado, né? Então, foi um ato forçado, vamos colocar assim. E ela ficou com depressão muito forte, só que ela, o que aconteceu? Ela quis se vingar do cara. E aí, o que ela começou a fazer? A se relacionar com um monte de homem. E aprendeu de tudo,
de tudo. E se especializou, vamos colocar assim, no assunto, porque ele se achava o cara. Sabe aquele cara que se acha que, tipo, né, eu sou o bambambam relacionado né? na área sexual. Eu sou o bambambam na área sexual. Porque ele se achava, e aí o que que ela fez? Ela foi aprender. E ela aprendeu, como ela disse lá, ela se aperfeiçoou e aí agora ela se tornou a bambambam também nessa área. E aí ela foi e diz que teve uma vez que ela foi e saiu com ele só para se vingar. E aí ela pegou e diz que foi aquele dia, aquela noite assim, fora do comum, vamos colocar assim. E aí o cara pegou e queria ficar com ela. E ela falou, eu não fico com você mais. E aí o cara vivia depois atrás dela por causa daquilo que ela fez, que ela se vingou nessa parte. Eu não sei se isso é vingança, mas tipo assim, na mente dela foi. É uma vingança, né? Na mente dela foi uma vingança e tal. Só que ela se sujou de uma tal forma assim sexual, só que ela não via dessa forma. Ela via que ela se especializou e se vingou dele através disso, porque depois ele se apaixonou por ela e queria ir somente atrás dela. Aí já entrou, né? Porque, vamos dizer assim, na vida dela já entrou em speed de encantamento também. Sim. Já entrou em speed de encantamento. Mas a contaminação foi ali, né? Foi ali. A contaminação. E eu creio assim que os mesmos espíritos que estavam nele de prostituição, foi para ela. Dessa parte foi para ela, transferiu para ela. Aí, o inimigo não dá nada para ninguém, ele só toca nas pessoas. Infelizmente as pessoas não se posicionam, né? Infelizmente. Nesse sentido, né, pastor? Sim. Pastor, existe padrão de assimilação na pornografia? Que é uma coisa que contamina, né? Sim. Hoje tem muita gente contaminada de pornografia. Filmes pornográficos e elas querem praticar as mesmas coisas que elas assistiram no filme pornográfico. Então é o padrão de assimilação da pornografia. Isso é complicado, como eu disse. Jó disse, né? Eu fiz aliança com os meus olhos. Então os nossos olhos, eles não podem ver qualquer coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está vendo, inclusive nessa área. Porque tem muitas pessoas que foram contaminadas sexualmente e espiritualmente através de pornografia. E aí as pessoas querem fazer o que eles viram na pornografia dentro dos seus relacionamentos e isso vai gerar problemas. Pastor, isso vai gerar problemas. Tem gente aqui perguntando, só responde rapidinho. Que foi passando, né? A gente foi comentando. Vou responder assuntos só ligados ao tema, tá? Tá, tem gente perguntando um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com o tema. Não, é sobre contaminação. Filmes de guerra contamina. Claro, gente. A Lia pediu para falar sobre filme de guerra porque o marido dela é militar e ele ama assistir filme de guerra. Ele ama porque ele é militar. Mas contamina, porque já tá... Bom, já contamina. Séries de heróis. Dependendo, também contamina. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando a gente vai assistir algo, tem que falar assim, não blinda a minha mente, não deixa que nada me afete. Às vezes é uma coisa até aparentemente inocente, mas quando você vai ver, não é. Já fui assistir coisas que eu falei assim, legal, né? Quando eu fui assistir, eu falei, misericórdia, o que é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação ao... tipo assim, pastor, responde, por favor, em relação ao beijo na boca. Então os pais não devem beijar na boca dos seus filhos. É muito errado? Eu sempre achei errado, mas a pessoa está perguntando. Pais que beijam na boca dos seus filhos. Você está cometendo um grave erro. Por quê? Porque quando um pai faz isso, ele tira o senso de pudor da criança. Olha só, ele dá um beijo na boca da criança, se uma outra pessoa vier e dar um beijo, a criança não tem mais a resistência natural daquilo, porque o pai e a mãe fazem isso o tempo todo. E então, pais, não façam isso, de dar beijo na boca da criança. Por que pai dá beijo na boca da criança? Não tem até lógica, né? Você dá carinho, você dá afeto, você dá ternura, você dá amor, você dá instrução, você dá um monte de coisa, menos beijo na boca. Então tome cuidado, porque tem crianças também que elas passam a ter comportamentos, inclusive,
ilícitos a partir de um beijo na boca dos pais, porque ativa algo na sexualidade daquela criança. Toma muito cuidado. E outra, né? Tira o senso de proteção, né, pastor? Tira o senso Porque de assim, proteção. amanhã ou depois, um cara, né? Um cara malicioso com crianças, vamos colocar assim. Um cara que tem malícia com criança, que gosta de tocar em crianças, né? Para mim não falar a palavra. Ele chega perto do seu filho. O seu filho está acostumado a receber um beijo na boca. Se ele chegar e dar um beijo na boca da criança e tocar ela, ela vai entender. É carinho, meus pais fazem isso comigo, então ele está sendo carinhoso comigo e vai permitir que aquela pessoa maliciosa faça algo de ruim com ela, porque afinal de contas quem abriu a porta foi você, pai, que ensinou ela que todos podem beijar na boca dela, porque você beija. Você deixa os tios beijar, os avós beijar. Então, não. Ensine seu filho. Você é um templo sagrado do Senhor. Ninguém pode encostar aqui. Aqui você não pode. Tem que ensinar o filho. Não tire o senso de proteção e de pudor do seu filho. Pastor, a Anne Rabelo tá falando assim, aí aqui já é contaminação sexual, tá? Meu marido, quando não estávamos juntos, se relacionou com uma pessoa de religião africana e a vida financeira dele travou. Nessa época, estávamos separados. Ela poderia ter passado algo para ele? Óbvio, gente. óbvio. Ele se relacionou com outra pessoa, querida. E aí o que tá na outra vem pra ele. E se você se relaciona com ele, o que tá nele vem pra você. Aí fica um ciclo de contaminação sexual e espiritual. E aí você tem que tratar isso espiritualmente, inclusive com ele. Porque quando ele voltou, ele tinha que ter feito um trabalho de cura e libertação. Ó, eu voltei, me relacionei, mas eu quero, é o que a gente chama de divórcio sexual. Eu quero fazer uma ruptura sexual com aquela pessoa na qual eu me envolvi. E aí sim, fazer um trabalho de cura e libertação nessa área. Aí ele voltou, mas não tratou nada, né? Vamos colocar, não pediu perdão, que acontece muito isso, viu? O casal briga, se afasta, aí um já se relaciona com o outro com o outro, voltam de novo. Como que eu poderia falar isso aqui? É até estranho, mas é como se você fosse colocar uma ferida em cima de outra ferida. Um problema em cima de outro problema. Não tratou nada, essa é a grande verdade. Agora, tem que tratar. A nossa vida tem que passar limpo pra gente se relacionar, tá? E aí envolve vínculo de alma, laço de alma, envolve um monte de coisa. Aí, pastor, aqueles casos, né, dos pastor tradicional que usa um versículo de Paulo que diz assim, que a mulher santifica o corpo do marido. Depende. Não é assim, não. Da mesma forma que santifica... Não fala que santifica o corpo, né? Fala que santifica o marido, né? Essa é a grande verdade. Tipo assim, mas contamina. Contamina. É contaminação. Lógico. Pastor, contamina tanto que muitas vezes a mulher, o marido é promíscuo, a mulher fica com doença venérea por causa dele. Pois é, mas eu já peguei caso assim, tá? E aí, ó, a gente pega. Eu já peguei caso assim, gente. Que se separou por algum motivo, no momento, se voltar, trata tudo antes. Vai no médico. Faz exames de sangue. Faz exame. Escuta o que eu tô falando, porque a gente pega coisas absurdas. Eu já peguei caso que a mulher tinha separado do marido, né? Olha aí, ó. Se separaram. E aí, quando eles voltaram, ela se relacionou com ele novamente e ela pegou HIV, gente. Dele. E ele já sabia que estava com HIV e não falou para ela. Se escondeu e se relacionou com ela normal. Então, é assim, prudência, tá? E fora a parte espiritual, tem a parte física. Então, você tem que se blindar da parte física e da parte espiritual. Voltou? Vamos tratar. Não, tem que passar pela clínica de cura de libertação, fechar essas brechas no mundo espiritual, tirar a contaminação que há no teu corpo. É isso aí. Também dessa contaminação espiritual, pais que ficam pelados na frente dos seus filhos. Eu não acho certo. Tá errado, é o que a gente falou. Sexual, emocional, espiritual. Por quê? Tá? Que acontece? O pai que fica nu, ou a mãe que fica nua na frente dos filhos, tá tirando o senso também de pudor, de proteção da criança. Porque no dia que a menina vê um homem nu, ela não vai ter aquela resistência. Eu já vi o meu pai e a minha mãe nu a vida toda. Então, pais,
Não fiquem nus na frente dos seus filhos, porque você pode estar contribuindo para um determinado tipo de pessoa que você conhece de lá na frente tocar na vida dos seus filhos. Não faça isso, tá? Isso tem que ser uma coisa velada. Pai e mãe tem que ser, na realidade, uma coisa velada na área sexual. Nem de lingerie. Entende? Não faça isso. Tem que nem tomar de muito roupa cuidado. íntima. Tem pais que andam de cueca na frente dos filhos, de mãe de calcinha. Não tá certo isso. E quando não nus, que eu conheço também. Casos que a mãe anda nu na frente das filhas, tudo errado. Isso é muito perigoso, porque isso começa a gerar dentro daquela família, pastora Keila, um ciclo de impureza sexual. Porque a Bíblia diz, não verás a nudez. Nesse sentido, Deus está protegendo a nossa vida sexual, emocional, inclusive espiritual na área. A Suelen, ela tá sobre contaminação também. Ela tá perguntando, pastor, quando a mulher é cristã, o marido não é, as coisas impuras do marido pode transferir para a mulher? Meu marido é muito ligado aos santos da igreja da mãe dele. Ele recebeu sal grosso, óleo ungido e água benta. Como eu lido com isso? Filha, você vai ter que lidar amando incondicionalmente. Esse vai ser o maior fator que você pode usar para ajudar ele, porque você já está num relacionamento assim, já é julgo desigual a nível religioso, infelizmente, e você vai ter que saber lidar com isso, amando, mas não se compactuando, porque não é a sua crença no caso. Mas muitas vezes, se você não tiver debaixo de jejum, de oração, se você não for uma pessoa madura espiritualmente, isso pode te contaminar sim. Sim. A Praise está perguntando, pastor, e o homem que teve relacionamento homossexual e depois casou com uma mulher cristã? Que tipo de contaminação pode causar na vida espiritual dessa mulher? Muitas contaminações, aversão à Bíblia, ateísmo, pode perceber. Pode causar problemas na área sexual, frigidez sexual, é o que mais acontece. Então, muitas coisas podem ser geradas na vida daquela pessoa. E aí a pessoa fala, meu Deus, tal. Olha só, o que tem de casais frígidos hoje não é brincadeira, né? E eu falo, casais aí que para se relacionar tá difícil. Pastor, me explica então, agora, sobre as culturas dos deuses nos dias de hoje. Que isso gera contaminação? Gera porque cada deus na antiguidade, quando eu falo cultura dos deuses, na realidade, né, a cultura dos deuses são, os deuses aqui são anjos caídos, era a cultura dos anjos caídos. Então cada deus ele tinha a sua cultura, ele tinha o que a gente chama de prática, né? E essas práticas dos deuses, inseridas pelos deuses, desejada e almejada pelos deuses, pelos humanos, pela humanidade, acaba contaminando, porque você está fazendo algo que muitas vezes é afrontador. E aí vai entrar festas paganizadas, vai entrar moda, vai entrar alimentação, vai entrar um monte de coisa. Tem várias culturas dos deuses que foram implantadas. A gente pode tirar um dia só para falar sobre as culturas dos deuses. Verdade, pastora Keila, verdade. Vamos até colocar aqui. Coloca olha aí, ó, pastor, porque é muito importante. Desmascarando a cultura dos deuses. Eu vou te ensinar o que é cultura. Tá? A cultura vem de culto que cultua alguém. Esse é o termo. Uhum. Vem de cultivo. É verdade, mas também vem de culto. No outro dia uma pessoa veio falar comigo Tem um pessoal que vem falar com a gente que eles acham que a gente nasceu ontem, né? Acho que eu tô aqui perdendo meu tempo e eu não sei o que eu tô falando. Aí eu falei assim, tá, mas você já viu a etimologia da palavra? Então assim, cultura vem de culto e que cultua alguém. Então, quando os deuses implantam determinadas culturas, que são várias, cada cultura é um culto daquela forma. Então, as pessoas cultuam com a sua roupa, cultuam com a alimentação que ingerem, cultuam, inclusive, com o entretenimento, com a arte, mas muitas vezes não estão cultuando a Deus, estão cultuando os deuses. E isso é perigoso, porque isso acaba gerando muitos problemas, agravantes terríveis, tá? Essa é a realidade. Da questão de contaminação sexual,
A Lia está perguntando o que pode causar a frigidez sexual, pastor? Aí é um monte de coisa. É um monte de coisa. Esse aqui é outro Às vezes é assunto, esse aqui é outro contaminação assunto. sexual. O assunto aqui não é nem área sexual, não, tá, não gente? Mas assim, só dando uma palhinha, pode ser diversas coisas. Pode ser relacionamentos Pode ser uma questão contaminados. orgânica também. É. Pode ser questão orgânica, hormonal, mas pode ser algo emocional. Né? Uma mulher que é muito ferida, magoada, ela não vai ter. Tipo, a libido, ela não vai ter. Ela vai ser frígida. Pode ser algo espiritual. Muito espiritual. E, pastor, sobre palavras mal proferidas, conversações vãs são do Senhor, isso contamina a nossa vida? Entra contaminação na nossa vida sobre palavras vãs, conversações vãs, mal proferidas? Tem com certeza, isso? né? Porque Como que é, pastor? a Bíblia diz assim que no muito falar não falta pecado. Está lá em Provérbios, de Shlomo de Melech, do rei Salomão. E qual que é o problema das pessoas? Falam demais. Você conhece gente que fala demais? Fala tanto que acaba prejudicando as pessoas. Então, muitas vezes, uma palavra mal colocada, uma palavra de mexeriquismo, uma palavra de fofoca contamina as outras pessoas, contamina espiritualmente. Perceba, se alguém chegar para você hoje e falar assim, fulano de tal está falando mal de você, descendo a lenha, automaticamente, o que acontece? A gente fala que ferve o sangue, não é isso? Você já fala assim, o quê? Tá falando mal de mim? Ou seja, é o inimigo já querendo te contaminar por causa de uma palavra que saiu da boca de uma pessoa ou não saiu. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz sobre alguém. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo hoje de mexeriqueiros, fofoqueiros, difamadores, infamadores. Pessoas que imputam coisas falsas e deprimentes sobre o outro. Pessoas que falam coisas indevidas. E lá na carta tiaguina de Tiago ele diz, não faleis mal uns dos outros. E hoje, o povo é um falando mal do outro. O grande problema das pessoas hoje, o grande pecado das pessoas é a lashon hará, que é o uso abusivo da língua. Falam coisas que não deveriam falar. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Né? Essa é a grande verdade. É complicado, né, pastor, essa questão da lashon hará, porque as pessoas pecam pela lashon hará, né? Pecam. Tem gente que em vez de apaziguar, ela lança mais lenha na fogueira, né? Lança mesmo, lança mesmo. É complicado. Pastor, aí a Débora está perguntando dessa questão da lashon hará, né? Pastor, pessoas que falam demais, pode acarretar maldição para a vida dela? Exemplos, doenças, mortes? Com certeza, filha. Com certeza. Porque hoje em dia é todo mundo de tem gente que falando... com o que você fala. Todos nós, eu também. Gente, se você não tem algo de bom para falar da pessoa, não fale. É melhor não falar. E é uma tentação, tá? E é uma tentação você tentar falar mal da pessoa. Não é uma fale. tentação. Entendeu? Não Falar fale. mal dos outros é uma tentação. Por isso que Deus nos trata nessa área. Deus trata o nosso caráter. Às vezes eu e o pastor conversamos referente a determinadas pessoas, mas a gente conversa a nível de cura e de libertação, né? Como que a gente pode fazer? Mas esse negócio da lashon hará, Deus olha aqui, ó. Qual é a intenção do nosso coração? Porque às vezes a gente fala, tem coisas que a gente fala, igual eu e ele como pastores, que a gente fala, mas é a nível para trazer arrependimento na vida da pessoa, cura, libertação. Não é a nível de julgamento. É a nível de aconselhamento. Porque é isso que a gente também tem que separar. Nem tudo é julgamento. Tem coisas que a gente confronta a pessoa e a pessoa vai se sentir julgada, é diferente. Mas tem coisas que a gente vai ter que falar no Senhor em amor, mas falar a verdade. Entende? E é uma questão. Agora, a outra questão é a intenção do seu coração. Por que você está falando daquele jeito da pessoa? É para inflamar? Para difamar? Você está falando mal mesmo? Porque dentro de você tem essa raizinha de falar mal? E tem gente que tem. Né? Porque tem gente que tem essa raizinha, que gosta de falar mal. E tem bastante. Ela gosta de falar mal de uma pessoa para se exaltar. Ou para
tem gente também para esconder os defeitos dela. Então a gente tem que estar muito atento sobre essas questões das más conversações, de fofoqueirismo, mexerequismo. Deus não habita nisso. Senhor, qual é o pastor? Senhor, olha. Visita essa Visita a minha alma, Jesus. Já tô bugando na terra, meu gente. Deus. Vamos lá. Pastor, qual é o problema das más companhias? As más companhias, elas nos contaminam, as más amizades. Muito, né, pastora Keila? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes, somos corrompidos por causa de pessoas que nós andamos. Você sabia que até no meio empresarial existe essa medição? Eles dizem que você é a média de 5 pessoas que você convive. Então, dependendo do tipo de pessoa que você convive, você é essa média. A Bíblia diz em Provérbios, ande com os sábios e serás sábios. Há um dito popular no Brasil que diz, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Porque as más amizades acabam corrompendo os bons costumes. Quando a gente pergunta para algumas pessoas, com quem que você aprendeu a beber? Com quem você se relacionou? Por que você relacionou? Por que você foi na casa de prostituição? Por que você fez tal coisa? Amizades, ou seja, amigos. Amigas. Então, as más amizades estão corrompendo os bons costumes na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, inclusive dos adultos. E isso contamina. Isso contamina você. Com quem que você aprendeu a beber? Amigos. Contaminou você. Com quem que você aprendeu a fazer tal coisa sexual? Amigos, amigas. Contaminou você. Então, as más amizades estão corrompendo os bons costumes. Pastor, e comida culinária, né, ritualizada, contaminada, comida, essas culinárias, né, ritualizadas, corrompidas, contamina a nossa vida? Contamina. Porque tem pastor que fala assim, é só orar, quebrar, igual às vezes tem, né, que tem uma época aí do Dia das Crianças que fazem muitas comidas consagradas, a entidades, vamos colocar assim, e as pessoas, e tem pastor que orienta, não é só orar que tá tudo resolvido. É assim, pastor? Ou não? Olha, eu sei a resposta, mas complicado, tudo bem. né? Porque olha só o que diz Apocalipse 12, 14. Vamos lá. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Se é só orar, então esse versículo tinha que ser rasgado na Bíblia, porque Deus está dizendo para a igreja dele. No entanto, não está falando com o povo do mundo secular, não. É a sua igreja. É uma das igrejas da Ásia. No entanto, eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês se apegaram às doutrinas de Balaão. E qual que era a doutrina de Balaão? Ele induziu o povo de Deus a comer sacrifícios a ídolos. Apocalipse 2,14. Quer dizer... eu digo assim, você comer sem saber é uma coisa, e mesmo assim muitas vezes pode vir dependendo da implicação, mas você comer consciente, isso vai gerar problemas maiores na sua vida. Então, servo de Deus tem que tomar cuidado com o que você está comendo a nível ritualístico. Primeiro, que tem algumas comidas que jamais podem passar pela tua vida. Comidas de sangue é uma delas, porque é altamente proibido comidas de sangue na Bíblia. Chouriço, galinha ao molho de pardo, sopas de sangue, são comidas que Deus disse não coma, não ingira, porque a comida, quando você ingere de sangue, é no sangue que está a vida do corpo, ou seja, a alma está no sangue. Quando você come a comida daquele animal, ou aquela comida, o que está ali a nível de identidade vem para você. Muitas vezes você passa a ter condutas e comportamentos daquilo que você está comendo a nível animalesco, a nível daquele animal, daquela ave, daquela espécie que você está comendo. Então não faça isso. Cuidado com o que você está comendo. Fique muito atento com o que você está comendo. Você é o que você come. Essa é a lei nutricional. A gente tem que ter
discernimento para ver o que a gente coloca até na nossa boca. Pastor, e aquelas pessoas que tomaram passes espirituais e fizeram oferendas para entidades? Os passes, ele tá muito ligado ao que a gente fala também de imposição de mãos, né? Igual tem práticas ocultistas que é de imposição de mãos, eles chamam de passe. É o que eu falei, é impactação, é transferência. Geralmente tem espírito imundo ali, tem uma entidade ali regente. A oferenda, por que você se contamina quando você faz uma oferenda para a entidade? Porque você está praticando uma coisa que a Bíblia chama de abominação. Deus proibiu práticas ocultistas no meio do povo dele. E ele não proibiu. E é interessante isso, né? Porque a maioria que veio do mundo para a igreja. Não, Deus deu uma lei, uma ordem para o seu povo. Não pratique essas coisas. Porque essas coisas do ocultismo não fazem parte da regência da vida de vocês. Então, imposição de mãos, no caso, passes espirituais, oferendas, geralmente contamina você espiritualmente, porque você acaba se vinculando com uma determinada entidade que faz parte da regência daquilo que você está fazendo para com a entidade. Entendi. Pastor, existem espíritos vampirescos? Existem e como que eles espíritos nos vampirescos. contaminam? Na realidade, os espíritos vampirescos, na contaminação espiritual, é incubos, sucubos. Olha só, toda pessoa, guarda isso que eu vou falar, tá? Faz corte, Regiane, por gentileza. Toda pessoa que é visitada por incubos e sucubos, ela pode ter problema de contaminação sexual e, consequentemente, espiritual. Por quê? Porque quando você sonha ter um ato sexual com determinada pessoa desconhecida, conhecida, com pai, com mãe, com tio, com irmão, com o ex, você pode estar vinculado àquela pessoa ainda no espiritual, pode ser algo no espiritual a nível de incestualidade, algum espírito imundo rodeando a sua vida nessa área para que você caia, mas principalmente para te contaminar. Por isso, sonhos eróticos, sonhos sexuais com incubos e sucubos é para te contaminar na área sexual. Ou seja, é para você sair daquele sonho e ter aquele desejo ligado ao onírico, ao sonho que você teve de praticidade de vida. É para você praticar aquilo. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Muita gente que sonhou com o sexo e depois caiu na área que sonhou. Muitas pessoas que sonharam ter uma relação sexual com o ex, com gente da família e depois caiu na área na qual ela sonhou. Porque ela não entende do espiritual, ela foi contaminada nos sonhos a nível espiritual e sexual e depois ela foi contaminada pelo mesmo. E aí você precisa fazer trabalho de libertação, porque isso te persegue. Essa é a grande realidade. É complicado, né? A Alessandra está falando assim, em relação à comida, pastor, contaminada. Pastor, minha mãe cozinhava sangue de galinha junto com a carne, a mando do meu pai, e dava pra gente comer. Como quebrar isso? Aí vai ter que fazer trabalho de libertação. Aí tem que fazer trabalho de libertação, filha. Vomitar isso espiritualmente. Aí você precisa passar por clínica de libertação. Tem gente aqui que precisa passar por clínica, tá? Que não é só assim quebrar, tem chaves para isso. E não é simplesmente, vou ter que fazer isso. Não. Às vezes tem outras coisas que vai ter que fazer, não é só fazer uma oração. As pessoas acham que libertação, queridos, é só uma oração de renúncia. Não. Libertação é um conjunto de atitudes, vocês não têm nem ideia. É um monte de situações. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas precisa sim fazer algumas orações, precisa também, de repente, fazer. Tem casos que Deus fala para fazer uma oferta de alimentos, aí cada caso é um caso. Por isso que a gente precisa entender o contexto aí. O ideal é fazer uma clínica de libertação. Pastor, e qual é o perigo da gente ganhar determinados presentes? Como que é isso? Como que a gente faz, então? Porque as pessoas nos presenteiam, né? E como que eu lido com os presentes? É que assim, o presente, todo presente ele carrega um memorial. Perceba, toda pessoa que ganha um presente, ela ganha uma memória daquela pessoa. Nunca percebeu isso? Você ganhou um presente, não ganhou? Se o presente é bom, você vai lembrar daquela pessoa pro resto da vida. Se o presente é ruim, você vai falar assim, que desgraça que essa pessoa me deu. Ou seja, o presente ele carrega um memorial. Agora, quando
presente ele tem uma má intenção, que ele é ritualístico, que ele é maligno, ele tem um memorial, mas com um ato profético do mal. E quando você aceita esse presente e ele entra dentro da tua casa, começa a trazer transtornos na sua vida. Esse presente, ele pode ser um presente alimentar. Tem gente que recebeu bolo, torta, um prato de comida de presente, mas que tinha rituais demoníacos. Às vezes é um presente de edumentário, de roupa, de vestimenta, um presente tecnológico, mas aquele presente ele carrega com ele uma maldição, porque a pessoa que está te dando, ela quer o teu mal, ela deseja o teu mal, e esse presente ele se torna um ponto de contato dentro da sua casa e que vai gerar maldição para você. Às vezes traz miséria, escassez, falência, destruição do casamento, sequidão, algo do tipo. Então, cuidado com os presentes que você ganha das pessoas. Nem toda pessoa que te presenteia, ela quer o teu bem. Nem toda pessoa que te presenteia, ela quer, na realidade, ser boazinha com você. No fundo, há uma motivação oculta que a pessoa faz aquilo porque ela tem uma má intenção em relação à sua vida. Então, tome cuidado com os presentes que você recebe. Pastor, e podemos entrar em qualquer lugar que queremos? Ou não? Tem lugar que é de contaminação? Ah, com certeza, né? Você não pode pisar em qualquer lugar. Existem lugares que te contaminam espiritualmente, sexualmente. Bares, casa de prostituição, boates. São lugares indevidos para um servo ou uma serva do Senhor. São lugares de contaminação espiritual. Muitas pessoas, pastora Keila, entraram em lugares que jamais deveriam ter entrado. E hoje lutam para se descontaminar espiritualmente. Pessoas que foram marcadas a ferro e fogo por causa de territórios que entraram, porque existem territórios que são literalmente amaldiçoados. E aí você entrou em lugar que você não deveria entrar, você esteve com pessoas em lugares que você não deveria entrar, e hoje isso está trazendo problemas para a sua vida. Então existem muitas pessoas contaminadas porque elas foram em lugares que elas não deveriam ter ido, pisaram em lugares que elas não deveriam ter pisado. Você sabe que o nosso corpo, ele tem 8 portais de contaminação ou de santidade, e o último portal do nosso corpo é os pés. Então a gente tem que tomar cuidado, porque pés é portal. Por que portal? Porque você pode abrir uma porta para o mundo espiritual através dos lugares que você, pisou. O lugar que você pisa pode determinar muitas coisas na sua vida. Se você pisa em um lugar que é de bênção, bênçãos serão liberadas. Mas se você pisa em um lugar que é de maldição, maldições te alcançarão. Toma muito cuidado. Pastor, em relação às pessoas que já consultaram o ocultismo, a nível de adivinhação, de saber o futuro, essas coisas, tem algum tipo de intervenção espiritual, de contaminação, implicação? Toda pessoa que, na realidade, frequentou o ocultismo, tudo que você fez de ocultismo, prática, contamina. Tudo. E contamina muito na área espiritual. Então, todas as práticas ocultistas, e tem várias, hein? Tem várias. Tem muita prática ocultismo. Pastora Keila, Sim. Ela contamina altamente. Sabe por quê? Porque o ocultismo na Bíblia, ele não é pecado somente, não é transgressão, ele é abominação. Deus tem o ocultismo como uma abominação, que é um pecado de maior escala, que afronta o Criador. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o ocultismo está contaminando muitas pessoas. Eu fiz isso. Eu li horóscopo, cartomancia, quiromancia, tabas de quijá, a pessoa ela invocou entidades, consultou os mortos, consultou espíritos. No espiritual você se contaminou e isso afeta você. E muitas vezes, dependendo do que você fez, te persegue até o dia de hoje. É por isso que tem muitas pessoas que a vida não segue, não vai para frente. Porque ela abriu uma porta no espiritual, ela deu uma legalidade, ela autorizou o inimigo a agir na vida dela. E por isso que as coisas não funcionam. Isso tem que ser quebrado à
anulado, cancelado, para que você viva em paz, em alegria e debaixo da promessa que Deus tem para você. Amém. Olha, a Rosiane Roche, né, perguntando de curso de libertação, nós temos a escola Shemitah, que é a escola de libertação. Temos. E a Ana Rosa, que você está falando aí da sua filha, que se envolveu no umbandismo, no ocultismo, né? É assim, você, igual a irmã está aconselhando ela a fazer propósito de 3 dias de jejum, de oração pela sua filha, isso é válido no mundo espiritual. Porém, se a sua filha está nesse caminho, também pode ser legalidades geracionais. E você, como cobertura, autoridade sobre a vida da tua filha, para você interceder por ela, para você poder resgatar ela, você tem que estar liberta. Senão, vai ser pesado e vai vir retaliação para a sua vida, mesmo você fazendo jejum e oração. Então, assim, tem que começar a tratar raízes familiares, porque muitas vezes ela está nesse caminho por conta de raízes familiares. Não é verdade, pastor? É verdade, Entendeu? pastora. A Rafaela está dizendo assim, tem muito crente que segue o horóscopo. Gente, crente que segue horóscopo, É horóscopo. desconfia, tá? Não É é... porque aprendeu isso. Essa, infelizmente, é uma cultura também do nosso povo, mas que não é uma cultura bíblica, entende? Então, assim, isso acaba trazendo também problemas. A pessoa tem a crença dela do horóscopo, aí é ela e Deus. Agora, nós como servos de Deus não temos essa prática e nem essa conduta. A nossa